Amém. Desce. Oi. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Mais uma quarta-feira o Senhor nos concede para estarmos aprendendo mais da Tua Palavra. E a cada dia que a gente vai aprendendo, né, da Palavra de Deus, isso serve de edificação para as nossas vidas. É por isso que a gente não pode deixar de procurar conhecer a palavra, conhecer a Deus através da palavra. Bom, nós estamos falando sobre fé nessa série e o tema de hoje vai ser fé e milagre, né? Eu quero dar só uma complementada, a fé que gera o milagre. E essa fé, a gente vai chamar ela de uma fé sobrenatural, que a missionária Érica falou semana passada sobre a fé natural, né? E hoje a gente vai falar sobre a fé sobrenatural. Bom, para exercer essa fé, tem que conhecer muito a Deus, né? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais eu vou confiando, mais eu vou crendo, e aí eu vou estabelecendo um relacionamento com Ele, para que eu possa... Não tá ouvindo? Tá baixo. Não, só tá ouvindo ela, pastora, direito. Tá baixinho. Então espero só... Deixa eu pegar um fone, então, aguarda só um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre a fé sobrenatural. Bom, a base da vida cristã é a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus, certo? Todos nós queremos viver milagres, dar testemunhos sobre o que Deus fez e o que Ele vai fazer por nós, mas para isso é necessário exercer a fé. Mas o que é a fé? Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai nos dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé, ela não é dúvida, né? Porque nós não podemos duvidar daquilo que Deus vai fazer por nós, e também não é certeza, né? Porque ainda não se realizou. A gente diz que algo se realizou quando aquilo realmente de fato se realizou. Mas a fé, ela está num patamar onde eu creio. Eu não vejo possibilidades, mas eu creio que aquilo vai acontecer. E ao longo da história da Bíblia, dos personagens, né, os heróis da fé, nós temos lá em Hebreus, nós temos a história de Moisés. Quando nós analisamos a história de Moisés, tudo que ele passou, gente, ele foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses. Pensa, em um momento onde o faraó estava matando todos os bebês meninos que estavam nascendo, e os seus pais, confiando em Deus, não temeram. A palavra de Deus diz que eles não temeram, né, a ordem de Faraó. E ali eles protegeram seu filho durante 3 meses. Quando não puderam mais proteger, sua mãe, Joquebede, como nós já conhecemos a história, colocou o seu filho num cesto e colocou no rio. Gente, isso é loucura, né? Aos nossos olhos humanos. É louco pensar assim, como assim um bebê você vai colocar num rio e você vai crer que Deus vai cuidar? E na história dele, o que acontece depois? Quem vai encontrar Moisés? A filha de Faraó. Quem vai criar Moisés? A filha de Faraó. E quem vai amamentar Moisés? A própria mãe, porque a irmã seguiu todo o percurso do cesto e ofereceu uma ama de leite. Então ela ofereceu a própria mãe. Não é coincidência. Crente não acredita em coincidência. Isso pra gente não existe, não é sorte, é Deus.
são propósitos divinos. Então, aquela família teve fé de que Deus estava no comando, estava cuidando do seu filho. E tudo aconteceu dentro dos desígnios de Deus. E tudo que Deus não desperdiçou nada. Mesmo a falha que ele teve, que ele matou um egípcio, Deus usou daquele artifício para fazer com que ele fosse lapidado agora, pessoalmente por Deus, levou ele para o deserto e lá constituiu família, lá conheceu a Deus, recebeu a missão, voltou para resgatar o povo do Egito. Então, tudo que aconteceu na vida de Moisés, nada foi à toa, nada foi coincidência. Deus, ele tem os seus propósitos, os seus desígnios, e tudo aconteceu para glorificar o nome de Deus. Nós temos também a vida de Abraão, né? Nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 17, quando Abraão, ele acha graça diante de Deus, porque Deus faz uma promessa a ele, de que ele teria um filho. E o que acontece? Ele recebe aquela promessa, mas de imediato ele não creu. Porque quando a gente não tem fé o suficiente para crer naquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, a gente acaba querendo ajudar Deus, né? Não, eu acho que se eu fizer assim, pode ser que aconteça a promessa, mas acaba fazendo aquilo que está fora do propósito. Então, Abraão se deita com sua serva, a mando de Sara, para que assim se cumpra a promessa de Deus na vida dele, de que ele teria uma descendência, de que seria pai de uma grande nação. Só que Deus vai reafirmar para Abraão, de que era uma descendência que seria dele e de Sara. Essa descendência que Deus liberou a promessa, mas não souberam esperar, né? E quiseram dar uma ajudinha. E aí no capítulo 17, a partir do versículo 17, diz assim: ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara, que tem 90 anos. Depois disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de ti. Olha só, ele considerou que Ismael seria o seu descendente. Mas Deus não levou em consideração, Deus não ficou irritado com Abraão, Deus não ficou aborrecido. Por quê? Conhecendo a história de Abraão, nós sabemos que Deus tirou Abraão no meio da sua parentela, porque ele veio de uma família idólatra, adoravam vários deuses, não conheciam a Deus. Então o próprio Deus se revelou a Abraão. Então Abraão não tinha experiência do que era o sobrenatural de Deus, de quem era Deus, de que realmente ele era o criador de todas as coisas. Ele não conhecia a Deus. Mas a partir do momento que ele viu a promessa se cumprir na vida dele, ele nunca mais duvida, nunca mais ele deixa de crer. Sabe aonde que a gente vê isso? Quando Deus pede Isaque para sacrifício, seu único filho, o filho da promessa, e Deus pede o filho dele, o próprio Isaque, para sacrifício. Abraão não hesitou, Abraão não questionou, ele cria tanto em Deus, porque ele já tinha passado pela experiência de viver o milagre do nascimento de seu filho em sua velhice, que ele foi e fez o que Deus pediu. E Deus viu que Abraão já tinha subido um nível, né, de relacionamento com ele. Abraão, na verdade, ele cria que Deus era tão poderoso para cumprir as suas promessas, tão poderoso que poderia ressuscitar o filho após o sacrifício. Por quê?
que não teria lógica, né? Deus matar o meu filho, já que ele seria o meu descendente. Eu não seria pai de uma grande nação? Então, é lógico que Deus vai ressuscitar o meu filho. Ele creu tanto nisso que ele não hesitou. Mas Deus não permitiu que ele realizasse o sacrifício, porque Deus ali aprovou Abraão, aprovou a sua fé. Tanto que ele é o pai da fé. Você largar tudo, largar sua família, largar sua parentela, na verdade, e ir para uma terra que você nunca viu, não conhece, e seguindo a um Deus que você nunca ouviu falar, é uma questão de fé, uma fé sobrenatural. Porque a fé natural, como a missionária falou para a gente semana passada, ela não nos dá essa capacidade para crer em algo que não tem lógica. Que a fé é isso, ela contraria a realidade, não faz sentido humanamente falando. Amém? A palavra gera fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que nos ajuda a fortalecer a fé é buscando conhecer a Deus através da palavra, através da leitura bíblica, buscando ao Senhor em oração. É por isso que o inimigo ele luta tanto para tentar nos entreter com as coisas deste mundo, para que não venhamos priorizar a busca em conhecer ao Senhor. Porque ele sabe que quanto mais nós nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor, isso automaticamente faz com que a minha fé seja fortalecida. E ele sabe também que quando eu tendo a minha fé fortalecida, nós seremos uma grande potência e ele não terá influência sobre a nossa vida. Amém? E o que o inimigo mais quer é influenciar a nossa vida, influenciar nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Ele quer que sejamos precipitados, ansiosos, tomando decisão errada, desobedecendo a Deus. Isso tudo ele quer que façamos. Por isso que quanto mais a gente busca o Senhor através da palavra, através da oração, buscando, a nossa fé vai se fortalecendo. E os nossos ouvidos, como ovelhas do Senhor Jesus, vai dando ouvidos à voz do Senhor Jesus. Amém? Porque eu estou me alimentando daquilo que Ele está me dando. Estou me abastecendo da comida que vai alimentar a minha alma. Então as trevas não terão influência sobre a minha vida. É por isso que no mundo atual existem infinitas coisas para tirar a nossa atenção. Coisas do dia a dia. Se a gente não se cuidar, a gente passa uma semana sem abrir a Bíblia, sem orar. É só aquela oraçãozinha de 1 minuto, né? A oração do desencargo de consciência, sabe? Dobrou o joelho, obrigada, Senhor, amém. Se nós vivermos assim, a nossa fé vai se enfraquecendo. Porque eu não estou priorizando meu relacionamento com o Senhor. E como vou ver milagres? Como vou gerar milagres? Porque para eu viver milagres, eu preciso de uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela só se constrói ao passo que eu vou me relacionando com Deus em espírito e em verdade. Amém? Esta fé gerada por Deus em nosso coração faz com que o impossível se torne possível, que cura, que faz com que vivamos o sobrenatural de Deus. Às vezes ficamos saudosistas, né? Principalmente quem já vivenciou milagres.